Cristo, quero convidar a amada igreja a se colocar de pé, por gentileza. A minha saudação nessa noite aos irmãos é com a paz do Senhor, amém? Te convido, aproveitando que você está em pé, abra sua Bíblia juntamente comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, e o versículo é o de número 2. Enquanto você procura, meus irmãos, eu quero glorificar a Deus pelo privilégio que Ele me concede de poder ministrar a sua santa e poderosa palavra, pela saudação que já foi mencionada ao meu nome pelo pastor Saulo. Dia 17 de março de 2015, foi o dia que eu aceitei Jesus, mais ou menos naquele terceiro banco ali, e agora, no ano que vem, vai fazer 9 anos, pela misericórdia do Senhor. O pastor Saulo chegou em janeiro, né? E eu cheguei 2 meses depois. Glorifico a Deus pela vida do meu pai, que foi quem me fez o convite. Na segunda-feira, quando ele me convidou, irmãos, tratando-se de um culto de missão, eu disse: Deus, eu preciso levar uma palavra missionária para a igreja. E me coloquei a estudar acerca da responsabilidade missionária da igreja. Mas na quinta-feira à noite, irmãos, eu estava indo a Xangri-Lá, sozinho, buscar o meu filho que estava lá na casa do Duda, até tu estava lá, né? E quando eu fui buscar o Joaquim, eu fui falando com Deus, sozinho dentro do carro, dizendo: Deus, faz uma palavra arder no meu coração, para mim poder ministrar no domingo. E o Senhor colocou essa palavra ao meu coração, Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 2. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Tenho a certeza que Deus falará contigo assim como Ele falou comigo. Assim diz a palavra do Senhor. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. A igreja pode tomar assento, glorificando a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, nós lemos do versículo 2 ao versículo 6. E nesse texto aqui nós vamos ver um diálogo entre Jesus Cristo e João Batista. E eu venho aqui nesta noite com uma mensagem para o meu e para o teu coração. O Senhor assentou no meu coração acerca desta palavra para falar quando o sofrimento gera dúvida. Quando o sofrimento gera dúvida. Por quê? Quando nós olhamos para a situação em que João Batista está, a Bíblia vai dizer que ele está encarcerado, que ele está preso, que ele está aprisionado. E ele vai mandar os seus discípulos fazer uma pergunta para Jesus Cristo. Esta pergunta é: és tu aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Quando eu li esse texto, irmãos, o Senhor assentou esta mensagem no meu coração, falando acerca do sofrimento que gera dúvida. E todos nós que aqui estamos nesta noite, já tivemos em algum momento da nossa vida dúvidas, questionamentos que nos paralisaram, que fizeram que nós viéssemos a duvidar, que viesse nós a pensar: será que eu estou no caminho certo? Será que estar dentro da igreja, servindo a Cristo, é realmente o que Deus quer para mim? É realmente o que eu devo fazer? Quando chega estas dúvidas na nossa vida, o que acontece é nós paralisarmos, é nós questionarmos, é nós nos abalarmos e às vezes até chegar a olhar para trás e dizer: eu vou voltar para trás, porque não está mais dando certo.
Quando chega o questionamento na nossa vida, quando chega a dúvida na nossa vida, seja ela pequena ou seja ela grande, o que acontece é que nós temos o desejo de olhar para trás e retroceder. Mas eu venho aqui nesta noite para trazer uma palavra para a minha e para a tua vida, para que quando esses questionamentos chegarem no nosso coração, chegarem no nosso sentimento, chegarem à nossa mente, nós não venhamos abandonar a nossa fé, nós não venhamos abandonar a Jesus Cristo, nós não venhamos abandonar a igreja. Por quê, meus irmãos? Porque até grandes homens, como João Batista, tiveram os seus questionamentos. Grandes homens como João Batista tiveram os seus momentos de dúvida, porque ele vai olhar para Cristo e ele vai dizer: realmente você é o Cristo? Será que você é realmente o Messias? Ou nós devemos esperar outro? Para que nós venhamos compreender aquilo que Deus quer falar com a nossa vida, falar conosco nesta noite, nós precisamos fazer uma introdução acerca da vida deste homem, por nome de João Batista. A Bíblia vai falar no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, que havia um homem por nome de Zacarias. Zacarias era um sacerdote da ordem de Abias. A Bíblia vai dizer que Zacarias, ele era um homem justo e irrepreensível, obedecendo todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome pela vida de Zacarias. Quando eu vi a Bíblia mencionando o nome de Zacarias e dizendo que ele era um homem justo, esta palavra justo, meus irmãos, no Gênesis, no capítulo de número 7, louvado seja Deus, quando a Bíblia vai se referir a Noé, ela diz: e Noé era um homem justo. Oh, louvado seja Deus, em Gênesis capítulo 17, quando a Bíblia vai dizer que o próprio Deus se apresenta para Abraão, para fazer uma aliança com ele, e para prometer o filho que viria, ele diz: e Abraão era um homem justo. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 1, quando Jesus, aleluia, quando Deus vai fazer uma aliança, mencionando o nome de Jó, ele diz: e Jó era um homem justo. Louvado seja o Senhor por esta palavra, aleluia. Todas as vezes que Deus tinha um homem ou uma mulher por excelência diante da sua presença, ele vai mencionar: e ele era justo, e ela era justo. Sabe o que eu quero te dizer, meus irmãos? É que no Salmo de número 101, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor buscam os justos e os fiéis da terra. Louvado seja Deus, Ele está aqui nesta noite, e Ele ainda está procurando homens e mulheres que sejam fiéis, homens e mulheres que sejam justos diante da presença dEle. Aleluia. O louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda está procurando, meus irmãos. E eu estava meditando nesta palavra, aleluia, e eu estava orando a Deus e dizendo: Senhor, aleluia, quando nós olhamos para a geração da igreja, muitas vezes o que vem é questionamentos e dúvidas dentro do nosso coração, e nós dizemos, aleluia, para onde está caminhando a igreja? É tantos escândalos, é tantas coisas acontecendo da igreja, aleluia. Mas quando eu olho para esta palavra, falando de Zacarias, que era um homem justo, falando de Abraão, que era um homem justo, falando de Noé, que era um homem justo, falando de Jó, que era um homem justo, e quando nós olhamos para o Salmo de número 101, nós enxergamos que o Senhor ainda tem os seus justos. Podem olhar para a igreja e dizer: a igreja está acabada, está cheia de pecado, mas no meio desse povo ainda tem 7.500 que não dobraram os seus joelhos perante ao Deus destes séculos, e Ele está procurando ainda. Vamos ser fiéis ao Senhor, vamos ser fiéis à sua palavra, aleluia.
O pastor Saulo e o pastor Marcos mencionaram aqui, aleluia, como está difícil neste tempo encontrar homens, mulheres, crianças, jovens que sintam o desejo de fazer missões, que sintam o desejo de pregar a palavra, aleluia. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite com esta palavra para dizer: vamos despertar e vamos obedecer ao Senhor, vamos pregar a sua palavra, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia! Aleluia! Zacarias era um homem justo e irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele está no templo para cumprir as suas obrigações sacerdotais. E ele está no templo para cumprir as suas obrigações, e cai sobre ele a sorte de entrar no templo para oferecer, aleluia, incenso e sacrifício ao Senhor. Quando eu li esta palavra, aleluia, eu chorei, meus irmãos, sabe por quê? Porque Zacarias teve que cair uma sorte sobre ele para ele poder entrar dentro do templo. Eu fiquei imaginando e conjecturando como era no tempo, aleluia, do Antigo Testamento, aleluia, antes de Jesus Cristo manifestar a sua graça. As pessoas entravam dentro do pátio do tabernáculo e do templo, mas elas não poderiam entrar no lugar santo e nem no lugar santo dos santos, não tinham acesso à presença do Senhor. Eu imaginei todo mundo fora das portas assim, e aquela sorte, aleluia, aquele desejo de entrar lá dentro, mas não tendo o privilégio, não tendo a liberdade, mas vai cair sobre ele a sorte de poder entrar. E Deus falou comigo dizendo: muitos têm a oportunidade de entrar dentro da minha casa, mas já não aproveitam, já não dão valor para o privilégio de estar assentado aqui dentro e engrandecer o nome dEle. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Vamos dar valor ao privilégio que nós temos de poder entrar aqui dentro. Aleluia, oh, louvado seja Deus, aleluia. O Evangelho de João, no capítulo de número 15, e no versículo 16 vai dizer assim: porque não me escolhestes vós, mas eu escolhi a vós. Não fomos nós que escolhemos Jesus Cristo, mas foi Ele quem nos escolheu para pregar esta palavra, para anunciar as boas novas, para dizer, aleluia, que Ele ainda é fiel para curar, para libertar, para transformar, para remir. Oh, louvado seja Deus! E parece, irmãos, que nos últimos tempos o que está acontecendo é que os crentes estão se calando. Os crentes já não estão mais anunciando, aleluia. E quando eu li essa palavra, aleluia, dizendo que Ele nos escolheu, Ele não nos escolheu a cada um de nós porque Ele necessita da nossa vida, porque Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não precisa, irmão, Ele não precisa da minha vida, Ele não precisa da vida dos obreiros, Ele não precisa da vida de vocês, mas Ele nos escolheu para nos dar o privilégio, para que nós pudéssemos servir ao nome dEle. Então tenhamos por privilégio estar nesse altar e falar do nome de Jesus Cristo. Tenhamos por privilégio poder entrar dentro desta igreja, levantar a mão e engrandecer ao Senhor. Aleluia, tenhamos por privilégio. Aleluia, e caiu sobre ele, sobre Zacarias, o privilégio de entrar dentro do templo. E a Bíblia vai dizer que ele entra dentro do templo para oferecer um sacrifício de incenso, de adoração ao Senhor, aleluia. E quando ele está ali sacrificando, quando ele está oferecendo ao Senhor a sua adoração, o seu sacrifício, aleluia, a Bíblia vai dizer que aparece ao lado dele, aleluia, um anjo Gabriel dizendo assim: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor ainda ouve oração. O Senhor ainda ouve oração. Sabe o que eu quero te dizer, meus irmãos? É que Abraão esperou por 92 anos até poder gerar a sua promessa, que é Isaac. Sabe o que eu quero te dizer, aleluia? É que se você está orando e talvez Deus está em silêncio, eu quero te dizer, continua orando, continua buscando, continua clamando, porque no momento certo Ele se levanta para entregar
dar a tua bênção, para te dar a resposta. Ele ainda ouve oração. O Senhor ainda ouve oração. E Ele vai dizer: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. Oh, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, aleluia. As tuas orações foram ouvidas, Zacarias. E quando ele diz isso, ele diz assim: e a tua mulher, oh, louvado seja Deus, dará à luz a um menino, e o seu nome será João, e ele será cheio do Espírito Santo, e muitos se converterão através da sua pregação, através da sua palavra. Oh, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Não perde, meu irmão, o foco nesta palavra, porque Deus quer falar contigo aqui nesta noite. Eu estou pregando sobre o tema: quando o sofrimento gera dúvida. Olha a autoridade e o poder de João Batista, de o próprio anjo Gabriel aparecer ao seu pai e dizer, aleluia, ele será cheio do Espírito Santo, e muitos se converterão pela sua palavra. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a profecia do nascimento de João Batista, que ele seria cheio do Espírito Santo, que ele pregaria e as pessoas se converteriam. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que eu acho interessante, aleluia? É que quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 80, a Bíblia vai dizer assim: e o menino se fortalecia e crescia no deserto, até que chegasse o tempo que ele deveria aparecer. Sabe o que eu entendo, irmãos, com esse versículo, aleluia? É que deserto não é para matar crente. Deserto não é para matar crente. Tem crente que quando está passando pelo deserto, pela prova, o que faz é abandonar a fé, é deixar de orar, é deixar de ler a palavra, aleluia. Mas eu venho aqui te dizer essa noite que o deserto não é para te matar. O deserto que tu está passando é para te crescer, é para te fortalecer. Oh, louvado seja Deus. O deserto que nós passamos durante a nossa jornada nesta terra é para que nós venhamos ficar mais forte na vida, aleluia, e na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, aleluia. Deserto não é para te matar, deserto é para te fortalecer. E a Bíblia vai dizer que ele crescia e se fortalecia no deserto, até que chegasse o tempo em que ele deveria aparecer. Quando eu li isso aqui, irmãos, eu glorifiquei a Deus e disse: Senhor, como tem no nosso tempo pessoas querendo aparecer, sem primeiro se fortalecer. Como tem no tempo, aleluia, dos últimos dias, pessoas tentando puxar o tapete do outro, para dizer: não, eu tenho que aparecer primeiro, o meu nome é que tem que estar em evidência, é eu que tenho que estar lá em cima pregando, e não o irmão, aleluia. Mas não se fortaleceu, não cresceu na presença do Senhor, aleluia. Mas eu venho aqui nesta noite para te dizer esta palavra: antes de você querer aparecer para pregar a palavra, primeiro se fortalece no Espírito, primeiro cresce na presença do Senhor, primeiro passa pelo deserto, porque o deserto, irmãos, é o que dá estrutura para o crente. Muitas vezes, aleluia, não está preparado ainda, aleluia, e o que a gente faz é dizer: vai, e aí o que acontece? Quebra a cara, e a gente perde aquele irmão, a gente perde aquela irmã. Então entenda o processo de Deus. Deus tem um processo na tua vida. Se o vaso não está pronto, o que vai acontecer é rachar. Quando você pula os processos, as etapas, o que acontece é rachadura no ministério. Oh, louvado seja Deus, aleluia. E eu estava agora aqui meditando, aleluia, e veio na minha mente, lá no meu serviço, onde eu estou trabalhando num mercado de segurança, aleluia, e lá no meu serviço, aleluia, eles arrancaram todo o piso daquele prédio e fizeram o piso novo. Só que eles não respeitaram os processos para poder aquele piso estar pronto. E o que eles fizeram? Colocaram as prateleiras, colocaram
peso em cima daquele piso, colocaram uma carga em cima daquele piso, e agora o piso está condenado, porque começou a aparecer rachaduras naquele piso. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? É que quando nós não respeitamos o processo, quando nós não respeitamos o trabalhar de Deus sobre a nossa vida, vai aparecendo rachaduras, porque o evangelho é carga, o evangelho é peso, o evangelho que está sendo pregado aí fora, dizendo que tudo é fácil, que tudo é leve, não é um evangelho genuíno e verdadeiro. Evangelho é cargo. Paulo falou, aleluia, na carta, aleluia, se não me foge a memória, aos Gálatas, dizendo: eu trago em mim as marcas de Cristo, eu carrego sobre mim as marcas do evangelho. Evangelho é carga, não entramos de qualquer jeito, mas vamos primeiro crescer e se fortalecer na presença do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. E quando chegou o tempo em que João Batista deveria aparecer, a Bíblia vai dizer que ele vem pregando uma mensagem de arrependimento. A mensagem que João Batista vai trazer é: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E eu lendo isso, irmãos, aleluia, eu comecei a meditar, aleluia, sobre as exigências que muitas vezes é feita, irmão Paulinho. E eu não sou contra o estudo, porque eu gosto de estudar, eu estudo a palavra, mas muitas vezes tem que ter oratória, tem que ter homilética, tem que ter exegese, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas a mensagem continua sendo, irmãos: arrependei-vos. Voltamos à simplicidade da mensagem da cruz. Dizemos que amamos a mensagem da cruz, mas quando nos pergunta qual é a mensagem da cruz, muitas vezes não sabemos responder. Mas a mensagem da cruz continua sendo morte. A mensagem da cruz é a morte de Jesus Cristo para perdão dos meus pecados. A mensagem do evangelho continua sendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E João Batista aparece com esta autoridade dizendo: arrependei-vos. A mensagem de João Batista era uma mensagem de transformação de vida, de mudança de caráter. Se converter verdadeiramente, como o pastor Saulo já falou aqui, é abandonar os pecados. Se converter verdadeiramente é dizer: aquilo que o mundo me oferece não me serve mais, mas viver uma vida, aleluia, na presença do Senhor. João Batista tinha autoridade para pregar a palavra. João Batista tinha tanta autoridade para pregar a palavra, aleluia, que quando os fariseus aparecem na beira do Rio Jordão para ouvir ele pregando, aleluia, ele vai dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista, aleluia, sabendo que eles estavam ali apenas como espectadores, não estavam ali para se converter, não estavam ali para se arrepender dos seus pecados. Porque muitas das vezes, irmão Marcos Paixão, às vezes é assim. As pessoas sentam não porque querem ouvir a palavra, não porque querem mudar de vida, mas apenas sentam e dizem: vamos ver o que vai sair desse daí, vamos ver se ele vai pregar alguma coisa. Mas João Batista nos ensina a pregar a palavra dizendo: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Este era um grande homem, cheio do Espírito Santo, com autoridade sobre a sua vida para pregar uma palavra genuína, de conversão, de mudança de caráter. A Bíblia vai dizer que quando João Batista está batizando no Rio Jordão, aleluia, oh, louvado seja Deus, quando Jesus Cristo está passando, aleluia, ele olha e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sabia quem era Jesus Cristo. Ele sabia quem era Jesus Cristo.
A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando ele batiza Jesus, ele vai dizer que ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus em uma forma corpórea de uma pomba e uma voz audível dizendo: eis o meu filho amado em quem eu me comprazo. Oh, louvado seja Deus. Ele tinha provas de quem era Jesus Cristo. Ele sabia quem era Jesus. Mas quando o sofrimento chegou, quando a luta chegou na vida dele, aleluia, o questionamento e a dúvida foi: és tu mesmo Cristo? És tu mesmo aquele que havia de vir? Oh, louvado seja o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, a Bíblia vai dizer, aleluia, que ele tinha tanta autoridade na sua vida, que quando eles perguntam para ele: és tu o Cristo? Ele vai dizer assim: eu sou a voz que clama no deserto. Isaías, aleluia, 43, eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia, mas agora ele está dentro de um cárcere, agora ele está aprisionado, agora ele está sofrendo, aleluia. E por que ele está sofrendo? Por pregar a verdade, porque ele condenou o pecado de Herodes. Ele olhou para Herodes e disse: não é lícito tu tomar a mulher do teu irmão. Muitas das vezes, irmãos, quando nós pregamos a verdade, quando nós falamos a verdade, aleluia, verdade, porque é melhor, aleluia, falar a verdade e ter a cadeira lá no céu, aleluia, ter lugar lá no céu, aleluia, do que ser abraçado pelos homens, aleluia, e ser renunciado por Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus, aleluia. E quando o sofrimento chega na sua vida, o questionamento e a dúvida surgem, ele vai olhar para os seus discípulos, aleluia. Ele já sabe a sentença que está sobre ele. Ele já sabe que ele vai morrer dentro daquela prisão. E aí a dúvida chega. E muitas das vezes é assim com a gente, meus irmãos. Muitas das vezes a dúvida chega. Como eu disse, faz 9 anos que eu aceitei Jesus. E eu não posso ser hipócrita, pastor, e dizer, aleluia, que eu não pensei em parar nenhuma vez. Nós não podemos ser hipócritas e dizer assim, quando aparece a dificuldade, aleluia, a vontade. Eu lembro quando o meu pai me mandou uma mensagem, quando nós descobrimos a doença do meu filho. Aleluia. Quando nós descobrimos a doença do Joaquim, foi o pior momento, aleluia. Eu queria realmente abandonar. Eu disse: Deus, por que isso aconteceu na minha casa? Por que comigo, Deus? Por que com meu filho? Uma doença, aleluia, que era um valor absurdo. Nós não tínhamos dinheiro, aleluia, para cobrir aquelas despesas. Gastamos quase 70 mil reais, aleluia, em cirurgia, e viagem, e isso e aquilo, e nós não tínhamos esse dinheiro. E quando eu pensei em parar, eu lembro do meu pai me mandando uma mensagem, um áudio, pelo WhatsApp dizendo, aleluia, e naquele dia, meus irmãos, eu tinha lido aquele texto, e Deus tinha confortado o meu coração com aquele texto, mas o Espírito Santo, Ele é tão maravilhoso, aleluia, que Ele vai usar as pessoas para confirmar na tua vida aquilo que Ele já falou. E o meu pai me manda um áudio dizendo assim: Samuel, meu filho, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento da angústia. Eu tinha lido esse salmo à tarde, aleluia. Mas o Espírito Santo, aleluia, quando nós estamos a ponto de desistir, quando nós estamos a ponto, aleluia, de abandonar a fé, Ele vem e nos consola, nos conforta, nos dá ânimo, aleluia. E eu venho aqui nessa noite, aleluia, com essa palavra para a tua vida. Eu não sei como tu chegou aqui, mas o Espírito Santo sabe o que está passando dentro da tua mente, no teu interior. E Ele veio aqui, aleluia, para falar através dessa palavra. Não duvide do amor de Jesus Cristo por você. Não duvide das promessas que Ele tem na tua vida, aleluia.
mas continua crendo, porque Ele é fiel. E quando João Batista, aleluia, teve essa dúvida, esse questionamento no seu interior, ele vai mandar os discípulos perguntarem, aleluia: és tu o Cristo? É realmente tu o Messias? E eu glorifiquei a Deus quando eu li esse texto, porque a Bíblia vai dizer, aleluia, no versículo de número 3, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. E Jesus respondeu. Cristo não deixa ninguém sem resposta. Cristo não deixa ninguém sem resposta. E Jesus respondeu. Aleluia. Só que ele não tinha como responder diretamente para João, porque Jesus está pregando. Jesus não abandona a missão, Jesus não abandona o ministério, Ele está pregando, aleluia, mas Ele diz assim, ó, ide. E aqui eu falo sobre missões, oh, louvado seja Deus, porque Ele vai dizer para os discípulos de João Batista, ide e anunciai a João as coisas que vedes e ouve. A igreja tem a responsabilidade de continuar anunciando. Aqueles que estão encarcerados lá no mundo, aqueles que estão aprisionados no pecado, nos vícios, aleluia, a igreja tem a responsabilidade de continuar dizendo: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta e Jesus Cristo transforma. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. E o que Jesus vai responder para ele? Aleluia, deixa eu achar o tópico aqui. Aleluia. E Jesus vai responder para ele com a palavra. Muitas das vezes o que nós queremos, pastor Saulo, é procurar revelação. Hoje em dia, aleluia, se é culto de revelação, está lotado. Principalmente quando é CPF, né? Quando é CPF, tu vê os templos lotados. Oh, louvado seja Deus. Mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristão continua pregando é a palavra. Não existe revelação maior do que a palavra. Não existe revelação maior do que a palavra. Aleluia, Jesus Cristo vai responder João, vai, mas vai responder pela palavra. E qual é a resposta? Isaías 35, versículo 4. Lembra que eu disse que João Batista, quando se apresentou para os fariseus, usou Isaías 43? Ele conhecia o livro do profeta Isaías. E Jesus Cristo responde pela palavra. Isaías 35:4 diz, ó: dizei aos turbados de coração. Oh, louvado seja Deus. Como é que está João Batista? Coração turbado, coração atribulado, coração cheio de dúvida, coração cheio de questionamento. Dizei aos turbados de coração, dizei o quê? Esforçai-vos. Quando nós estamos atribulados, irmão, sabe o que nós temos que fazer? Não é parar, não é duvidar, não é questionar, mas é continuar se esforçando. Eu continuo crendo, eu continuo crendo, eu continuo crendo. A salvação da tua alma, aleluia, não é para aquele que apenas aceita Jesus, mas é para aquele que vai até o fim. Nós precisamos ir até o fim, nós precisamos ir até o fim. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Pode nessa terra me acontecer qualquer coisa, mas eu continuo crendo, eu vou até o fim. Esforçai-vos e não temais, porque o vosso Deus virá e vos salvará. E no versículo 5 ele diz assim, ó: então os olhos do cego, quando Deus vier, então os olhos do cego serão abertos,
os ouvidos dos surdos se abrirão, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto, e nos ribeiros dos ermos. Jesus Cristo está dizendo, quando Deus vier, o cego vai ver, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar, o morto vai ressuscitar. Quando nós lemos João capítulo 11, versículo de número 4 ao 6, nós vamos ver as mesmas características que está dizendo que o Messias deveria realizar quando ele viesse. Qual é a dúvida de João Batista? É tu realmente o Cristo? É tu realmente o Messias? E ele está dizendo, aquilo que o Messias havia de fazer, eu estou realizando, e bem-aventurado é aquele que não se escandaliza. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza. Ele vai responder com a palavra, porque Cristo não deixa ninguém sem resposta, irmão. E muitas das vezes nós estamos cheios de questionamentos, muitas das vezes nós estamos cheios de dúvidas na alma, e o Senhor fala, o Espírito Santo fala, mas a gente, por ter o coração endurecido, aleluia, não quer dar ouvido mais para a palavra. Mas eu venho aqui nessa noite com essa mensagem para a tua vida. Eu quero te convidar a te colocar de pé. Vou respeitar o horário, que daí depois ele me convida de novo. Jesus Cristo responde pela palavra. Só que eu acho interessante, aleluia, que ele vai dizer assim, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Isaías 61, versículo 1 vai dizer, e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Jesus Cristo vai revelar para João Batista qual era o verdadeiro propósito dele. Porque o povo judeu, ele queria um Messias que viesse e libertasse o povo do jugo dos romanos, que libertasse o povo de Israel da opressão que eles sofriam. Por isso João Batista no cárcere teve dúvida, porque ele disse, se ele é o Messias, por que nós ainda estamos sendo oprimidos por Roma? Por que nós ainda estamos sendo oprimidos por Roma? Mas Jesus Cristo diz, eu faço aquilo que o Messias devia fazer, mas o principal é a salvação de almas. O principal, meus irmãos, é, aleluia, que a palavra continue sendo pregada. Quando Pedro vai questionar, aleluia, sobre os dias, ele diz assim, não compete a vocês saber o dia e a hora. Eu chamei vocês para ir, para pregar, para anunciar, para fazer discípulos, aleluia. Nós devemos continuar tendo dentro de nós esse desejo de continuar pregando a verdade, anunciando a verdade, porque o objetivo é salvação de almas. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Quando a dúvida e o questionamento chegar na tua vida, não duvide que Cristo é contigo. Não duvide, porque Ele ainda tem poder para transformar. Há 9 anos atrás, aleluia, eu entrei dentro dessa igreja destruído, por um convite feito pela Carolzinha. Era aniversário dela e ela disse assim, dia 15 de março, aniversário dela. Eu não me esqueço disso, porque a Bíblia diz, levanta e anda, mas carrega a tua cama. Não esquece de onde Deus te tirou. Eu entrei destruído. E a única coisa que eu pedi foi, Deus, se tu tem alguma coisa realmente na minha vida, fala comigo. E Deus usou a vida da irmã Overina para falar comigo. Talvez ela nem lembre que me entregou essa profecia. Mas aquilo ali foi o que fez, aleluia, o Espírito Santo trabalhar na minha vida e eu dar liberdade para que Ele trabalhasse. Nós estamos vivendo um tempo de opressão maligna. Nós estamos vivendo um tempo, aleluia, de que cada vez mais eles estão tentando desacreditar desta palavra.
mas eu venho aqui como um testemunho vivo, como um milagre de Jesus Cristo, porque milagre, irmão, não é apenas o cego ver, o paralítico andar, não. Milagre é uma pessoa que não tinha comunhão com o pai, não tinha comunhão com a mãe, não tinha comunhão com a família, estava nas drogas, jogado na rua, desacreditado. Eu nunca me esqueço no dia, pastor Saulo, lá em Porto Alegre, aleluia, no final do terminal do T3, na Princesa Isabel, lá tem um lugar chamado Carandiru, que eles vendem droga, e eu estava lá dentro, aleluia, pastor Saulo, quando veio a polícia e invadiu aquele lugar, e eu tentei correr, porque é duas portas, é um portão de um lado e um portão do outro, e quando eu vi a polícia entrando ali, eu tentei correr para lá, mas não consegui, porque um cara já pegou e me rendeu e me jogou no chão. Naquele dia ele pegou e falou palavras de baixo calão para mim, que eu não posso mencionar em cima do altar, mas os irmãos podem imaginar as palavras que ele disse. E quando ele falou, ele disse assim: tu é um lixo, tu não serve para nada. Oh, louvado seja Deus, aleluia. E eu baixei a minha cabeça e eu disse: realmente eu sou um lixo. Mas 1 ano e meio depois, Jesus Cristo alcançou a minha vida e me mostrou o contrário. Aleluia. Quando chegar dúvida e questionamento em você, não desanima, não abandona a tua fé, porque Jesus Cristo tem poder para transformar a tua vida. Eu quero te convidar a dar um passo aqui na frente. Posso? Irmão Cristo, louva um louvor. Amém? O irmão vai louvar um louvor, e se a palavra falou contigo, irmão, dê um passo aqui na frente.